Olá, turma, tudo bem com vocês? Continuando, dando continuidade aqui em nossa aula de banco de dados. Na aula passada nós conhecemos, né? Vemos o conteúdo introdutório a SQL, né? Então a gente viu os tipos que nós podemos classificar, os comandos DDL, comando DML. E aqui agora a gente vai começar a pôr a mão na massa, né? Vamos trabalhar com a prática mesmo. Lembrando que por ser um curso técnico, a ideia aqui é que você tenha a vivência, a prática, trabalhar direto com as ferramentas. Por isso aqui, nós vamos focar mais em criar o nosso banco utilizando recursos do MySQL do que propriamente inserindo os comandos tradicionais de create, por exemplo, criar um esquema, criar uma tabela, alterar uma tabela com alter table, ou deletar uma tabela com drop table. A ideia aqui é que nós consigamos fazer direto, rápido, utilizando o MySQL. Ok? Então, o importante aqui, inicialmente, é observar o nosso modelo. Esse modelo a gente já veio trabalhando em aulas passadas. Aqui, na parte de cima, nós temos o nosso modelo entidade-relacionamento. Nós temos entidade funcionário e entidade setor, as cardinalidades entre ele e os relacionamentos. Nas aulas passadas, a gente já viu como é que a gente faz o mapeamento de um modelo entidade-relacionamento para um modelo relacional. E este aqui é o nosso modelo relacional, tá bom? O modelo que nós iremos trabalhar, tá? Então, em cima disso aqui, nós vamos agora passar para o nosso banco de dados mesmo, nosso SGBD, tá bom? Aqui no conteúdo nós temos algumas informações que não vêm ao caso, vou estar disponibilizado para vocês, mas a gente vai seguir na prática, então se você seguir os comandos que eu vou apresentar aqui, você não vai ter problema, tá ok? Deixa eu só então abrir agora aqui o meu MySQL. Então tá aqui o MySQL, tá ok? O de vocês deve estar muito parecido. A ideia é que não tenha tanta divergência, tá bom? Não tenha tanta divergência. Um minutinho. Aqui, pronto. O que é importante aqui, inicialmente, explicar que este daqui é o MySQL Workbench, tá ok? Ele é o Workbench. O que é esse Workbench? Seria um outro aplicativo, uma interface gráfica que está trabalhando acima do servidor do MySQL que está rodando na máquina. A ideia é que ele simplifique seus comandos, ou seja, você vai precisar criar uma tabela. Então, você vai usar apenas a interface gráfica para criar. Mas por trás dos panos, ele vai criar toda a instrução SQL de vocês e passar para o nosso banco MySQL. Tá bom? Então, é só para ter uma ideia de um pouquinho como é que funciona esse Workbench. Você precisa dele? Não. Você pode trabalhar diretamente via linha de comando utilizando o servidor MySQL. A ideia do Workbench é facilitar, né? Tornar mais agradável, mais fácil o manuseio das tabelas, criação de dados e tudo por aí, beleza? Primeiro passo, observar se existem instâncias do teu banco de dados. No meu caso específico, eu tenho apenas uma instância que está rodando localmente aqui. Pode acontecer de talvez sua máquina ter mais de uma instância, não sei como você está fazendo, não é? Mas aqui nesse caso eu só tenho uma. Vamos entrar nessa instância aqui. No meu caso, eu já tenho a senha, já salvei minha senha aqui no banco de dados. Se você não salvou, você vai ter que acessar utilizando a senha do root do MySQL. Não confunda com a senha do teu usuário, depende muito da configuração que foi feita, tá bom? Normalmente, quando você faz a instalação do MySQL, você já configura essa senha, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente tenta dar uma ajuda em vocês, tá bom? Então, beleza. Aqui está a nossa interface do MySQL. O que é importante entender? E no canto esquerdo, nós temos algumas configurações ou inclusive status do nosso banco de dados. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Server State, ok, eu teria que ter entrado como administrador, né? Não vou conseguir visualizar o meu MySQL, eu não rodei ele como administrador, não tem problema. Aqui você conseguiria visualizar a situação do meu banco de dados, tá ok? Se ele está rodando, se ele não está rodando. Nós podemos fazer um teste rápido aqui, ó. Vamos fazer só um teste rápido para ver se os servidores estão rodando também, né? From do. Só para testar aqui, vou executar. Nossa, espera aí, só um minutinho. Aqui, agora vai, né? Então vamos lá, ó. Prontinho. Então, ó, fez a consulta no meu banco, no banco SIS, na tabela Dual. Ok, tá funcionando, então meu servidor tá rodando, tá bom? Mas voltando, o que é importante para a gente aqui nessa parte? Aqui no administrador, vamos pegar aqui, ó. São essas opções aqui. Criar usuário, configurar usuário. Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar também novamente. Aqui, usuário, tudo bem, eu vou conseguir utilizar, né? Muito provavelmente,
Ó, então aqui eu consigo ver, por exemplo, um dashboard, que é todo o mapa do meu banco de dados, o que está acontecendo. Quanto ele está usando, quantos dados ele está recebendo, enviando, quanto ele está usando de buffer, né? Então tem tudo aqui, quantidade de clientes que estão conectados nesse momento, nesse caso nenhum, porque é um banco local. Isso aqui é muito importante para um DBA, porque ele pode estar observando que a quantidade, de volume de conexões está muito alta, próxima do limite, que nesse caso aqui está estipulado como 151. Chegar a 151, o banco vai começar a rejeitar as conexões e o teu aplicativo pode dar problema. Do mesmo jeito que ele pode ter um tráfego muito alto de requisições, pode até estar sofrendo um ataque, é o caso. Então, por isso que é muito importante você ter essa noção do dashboard. Para a nossa parte da disciplina, nós não vamos usar isso agora, então não é o foco nosso inicial, beleza? Nosso foco, vamos para esquemas. Esquemas é a forma que o MySQL dá o nome para os nossos bancos de dados. Vejam bem, aqui eu não estou falando tabela, é um banco, o mini mundo, o conjunto de tabelas que vão compor o nosso banco. Lembrando mais uma vez o modelo que eu apliquei, que eu exibi para vocês no início, não é? Vamos só reforçar então aqui rapidinho, ó. Então, este daqui, opa, só um minuto. Bom, enfim, depois eu mostro novamente a minha imagem para vocês, tá bom? Vamos seguir para o nosso MySQL, depois eu mostro para vocês direitinho aonde está o nosso diagrama. Então vamos lá, continuando nossa aula. O primeiro passo no meu esquema é criar o meu banco, tá bom? Então eu vou criar meu banco. Eu posso fechar essas abas aqui, vamos fechá-las aqui para a gente não criar confusão. Vou fechar essa aqui, não vou salvar, é um esquema. Então tá aqui. Primeira coisa, criar um esquema. Como que eu crio um esquema? Aqui nesse espaço, botão direito, ó, botão direito, ok? Vamos lá, mais uma vez, botão direito, create esquema. Eu vou criar o meu esquema. A opção aqui em cima é o nome do esquema, o nome que eu vou dar para o meu banco. No meu caso, como a gente está trabalhando com essa primeira aula de DDL, de definição de dados, vamos lá, então, aula DDL, ó, aula DDL, tá bom? Só isso. Evite, não coloquem acentos, espaços, nenhum caractere especial que possa prejudicar. O normalmente permitido é um underline, mas ainda assim, se puder evitar, é uma boa prática, tá ok? Então tá lá, aula DDL. Eu vou aplicar. Olha aqui o que eu falei para vocês. Quando eu clico em aplicar, em apply, o que ele faz? Ele vê qual foi o comando que eu capturei, que eu fiz aqui na minha interface gráfica, e ele mapeia isso no meu SQL. Então aqui, ó, um comando de DDL, de definição de dados, create esquema e o nome do banco. Isso aqui, se você criar, copiar e colocar para executar, ele vai executar o mesmo comando que eu clicar o apply aqui, tá bom? O script foi aplicado com sucesso, observem aqui. Importante, lembre que eu fiz uma consulta e deu um erro. Ele me informou que houve um erro na sintaxe do MySQL. Olha o xizinho aqui, ó, tá vendo? Este erro ocorreu às 14h44. Muitos alunos confundem a sequência e toda vez acredita que está dando erro. Na verdade, não. Ele vai mantendo um log de erros. Então, aqui no caso, a última execução que eu realizei foi 14h47, aplicar as mudanças no aula DDL, que já está criado aqui no canto. Você já consegue perceber ele aqui, ó, criado aqui. Tá? Então, foi um sucesso. Se porventura aparecer algum problema, vai ficar vermelho e você pode detectar qual foi o problema pela mensagem aqui. Um outro problema que pode acontecer é aparecer azul. Na verdade, não é um problema. Normalmente, ele apenas fala que não houve modificações. Nós vamos ver isso mais quando a gente estiver trabalhando com selects, com inserts, né? Ou insert, ou select, ou update, qualquer um desses. Quando você já faz um procedimento que ele já foi realizado e não acontece o problema. Tá bom? Então, pronto. Criado agora o nosso esquema, nós podemos agora criar as nossas tabelas. A primeira tabela que nós vamos criar é importante. Aqui é importante explicar um pouquinho para vocês a sequência ideal de construção de um banco, tá bom? Vamos voltar aqui novamente para poder mostrar para vocês como a gente vai criar esse banco. Ó, só um minuto. Ok, então tá aqui. Observe o seguinte, nós temos tabela funcionário, nós temos uma tabela setor e nós temos uma tabela gerente setor. Atenção para as chaves primárias. Quais são as chaves primárias? CPF,
código do setor e código do funcionário, tá bom? Além disso, nós temos também aqui um código do setor, tá bom? Então, esses dois aqui são chaves primárias, beleza? Chaves estrangeiras. Importante. O setor possui alguma chave estrangeira nesse caso? Não, ele possui apenas a chave primária. Entretanto, ele tem uma chave estrangeira em funcionário, que é chamada de setor trabalha. E possui também uma chave estrangeira em gerente setor, e também que é chamado de código do funcionário. Funcionário, por sua vez, possui uma chave estrangeira, ok? Que está associada a gerente setor, tá bom? Então, o que é essa tabela? Um funcionário trabalha no setor e um funcionário, e somente um, gerencia o setor, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque quando você for criar o teu banco de dados, dê preferência para as classes, para as tabelas que não possuem chaves estrangeiras. Por quê? Porque se você for criar o setor agora, nesse momento, você não tem problema nenhum. Mas se você optar por criar inicialmente funcionário, você não vai conseguir criar a relação entre setor e funcionário. Você vai conseguir criar a coluna, mas a relação você não vai conseguir criar. Por quê? Porque você ainda não possui a tabela setor. Uma outra prática comum e até adequada é você criar todas as suas tabelas e somente depois fazer o relacionamento com as tabelas por meio das chaves estrangeiras, tá? Mas isso a gente faz depois. Eu vou fazer também com vocês aqui, vou criar a chave estrangeira, ok? Então, tendo em vista isso, vamos para a nossa primeira tabela. Voltando para o MySQL, só um minutinho, pronto, voltamos para o MySQL, né? E agora no MySQL, vamos criar a nossa primeira tabela. Tendo em vista o que eu expliquei, nossa primeira tabela vai ser a tabela setor. Como que eu vou criar a tabela setor? Eu vou selecionar aqui, ó, o meu database que eu criei, tá vendo, ó? Meu database aqui. E meu esquema, desculpa, e vou aqui em tabelas. Vou criar minha primeira tabela. Botão direito, Create Table. Create Table. Criar tabelas, tá ok? Ó. Create Table, tá bom? Create Table. Vamos criar minha tabela. Ok. Vamos parar aqui e vamos observar o que tem de configurações aqui. Primeira coisa, o nome da tabela aqui em cima, tá bom? Normalmente, evite caracteres especiais, espaços, qualquer alteração do texto. E evite acentos, não é necessário nesse ponto, nesse nome, nem mesmo espaço, tá bom? O conteúdo das tabelas sem problema, né? O conteúdo que vai ser inserido, mas os nomes, colunas, nada de caracteres especiais. Então, minha primeira tabela ela é chamada de setor, tá ok? Ó? Minha tabela é setor, tá bom? Quais são as colunas de setor? Ela tem a primeira tabela chamada de... Aqui em cima também é importante observar o esquema que você está criando. Você pode, porventura, selecionar sem querer e criar uma tabela em um outro esquema. Esquemas diferentes não vão conversar aqui nesse momento, tá ok? Existe até forma de fazer isso, mas no momento ele não vai conversar, beleza? Então, parte disso, o que tem aqui? Aqui, nesse meio, nós temos as informações das colunas. Quais são as colunas das nossas tabelas? Aqui na segunda coluna, aqui, Data Type, nós vamos informar quais são os tipos das tabelas, o tipo do conteúdo que vai ser aceito. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns tipos, quando a gente criar a primeira coluna, tá bom? Aqui embaixo são informações que dizem respeito à configuração da tabela. Por exemplo, índices que serão criados. O que são índices? Índices são informações, dados que são criados, informações que são informadas ao banco para que ele agilize buscas ou pesquisas na tabela. Normalmente, a nossa chave primária, ela é um índice. Mas pode acontecer, por exemplo, de você fazer muita pesquisa, por exemplo, por uma data de nascimento. O que o banco de dados faz? Ele vai ordenar essa informação de forma que ele coloque uma sequência ordenada mais decrescente ou crescente na coluna que você especificou. Ele faz isso normalmente por padrão na chave primária, mas você pode criar novos índices. Chaves estrangeiras, as foreign keys. Aqui nós vamos criar nossas chaves estrangeiras. Triggers, que são ações que podem ser realizadas à medida que algo aconteça no meu banco. Por exemplo, depois que eu realizar o insert, faça alguma coisa. Atualize alguma outra tabela, insira em alguma outra tabela. É um procedimento que pode ser realizado. Inclusive,
procedures, que são procedimentos que são criados, como uma programação mesmo, para fazer uma série de outras atividades. É muito comum você trabalhar com auditoria usando isso, né? Tabelas importantes que você não quer que existam manipulações sem que você tenha uma noção do que está acontecendo. Aqui são informações já um pouco mais avançadas, que a gente não vai trabalhar, nem aqui configurações também de opções das tabelas, nós não mexeremos nisso nesse momento, tá bom? Então, vamos criar nossa primeira coluna, tabela COD, setor, ó. Qual o tipo dela? O código de setor descreve no modelo lá inteiro. Perceba que aqui ele já atribuiu o tipo inteiro. Deixa eu só apagar aqui embaixo essa coluna para a gente não se bagunçar, tá? Então, vamos ver quais são os tipos que a gente tem aqui disponível. Int, tipo inteiro, sem casas decimais. Varchar. É muito importante você entender o conceito de varchar com o conceito de char. Varchar. O varchar, ele não vai preencher com espaços em branco o teu texto. Por exemplo, você tem um char de 10 posições, tá bom? E você vai escrever apenas a letra A. As 9 posições, se você utilizou o char, ele vai preencher com espaços em branco. Então, você vai ter o A e 9 espaços em branco. O varchar, ao contrário, ele vai preencher o A, mas ele não vai preencher espaços em branco. Então, na tua coluna com varchar, vai ter apenas um caractere. Entretanto, é importante informar que o varchar tem uma perca de desempenho. Então, você não vai usar varchar em tudo, da mesma forma que você não vai usar int em tudo, ok? Decimal, são casas decimais. Então, você pode informar decimal, a quantidade de casas que você vai ter e quantas casas decimais. Date time é um tipo de data com tempo. Muito comum no teu, por exemplo, no teu relógio do teu sistema operacional. Delob são arquivos binários, não é o caso aqui. A gente não vai trabalhar com isso nesse momento, tá bom? Vamos passar para as datas que são importantes nesse momento. O date, que é apenas uma data, vai ser apenas dia, mês e ano. O time, que é apenas um tempo, vai ser só a hora, o minuto, o segundo ou qualquer outra informação. Timestamp, que é uma informação muito mais completa, inclusive informando a zona onde você está. GMT-3, GMT+5, por aí vai. O ano, se é o interesse seu colocar apenas um ano. Aqui embaixo, tipos numéricos, né? Big Int, um número inteiro muito grande, onde você vai gravar um número muito grande que não tem casas decimais, mas o int não é suficiente para ele. Decimal, double ao mesmo tempo, tá bom? Então são tipos numéricos. Na verdade, isso aqui, à medida que você for entendendo o dado que vai ser inserido, você vai se preocupar com o tipo, principalmente porque isso envolve desempenho e espaço. No nosso caso específico, vamos com o nosso tipo inteiro. A próxima coluna é chamada de nome setor. O nome setor, vamos manter ele aqui como um varchar de 45, um tamanho padrão, aqui a gente é só para a gente ter criado, então a gente sabe que é um texto. E uma coluna chamada de localização. Bom? Também varchar de 45. Observe o seguinte, quando eu criei o código do setor, automaticamente ele me marcou essas duas colunas. O que são essas duas colunas? A primeira, PK, Primary Key, chave primária. A segunda, NN, Not Null, ou seja, ela é uma chave primária e essa informação deve ser informada. Ela não pode ser nula. É um exemplo, por exemplo, do funcionário. Ele tem um CPF e você quer obrigá-lo que tenha um nome lá dentro. Então, você pode marcar aqui Not Null, como eu marquei para o nome do setor. Entretanto, observe, quando eu falo que ele deve informar, não quer dizer que ele deve informar algum nome correto. O banco de dados não sabe o que é correto. Você pode escrever A, B, 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 e ele vai entender isso, ok? Outros pontos importantes que nós podemos entender. Único. Quando você quer que, por exemplo, o nome seja único. Ninguém pode ter o mesmo nome nessa tabela. Você pode habilitar essa opção. Fill up values with that column. O que é isso? Ele vai preencher com zeros as colunas que estiverem vazias. Então, por exemplo, um campo, um int aqui numérico, ele vai preencher com zero, né? À esquerda, à direita, desculpa, os campos, as informações. Autoincremento. Autoincremento é interessante. Normalmente a gente usa isso na nossa chave primária. A gente quer que seja gerada uma chave de forma automática. Tá? E como é que a gente faz isso? Marcando o autoincremento. Toda vez que a gente fizer um insert, o autoincremento vai ser realizado. Beleza? Então eu criei, tá tudo certinho, eu vou aplicar.
Lembra que eu falei para vocês da interface? Isso é um comando que vai ser passado para o nosso banco de dados. Create table aula, pode setor not, tipo int not null, nome do setor not null, localização pode ser nula e a primary key pode ser setor. Se tudo está ok, é só executar. Tá bom? Vamos fechar aqui para não ficar a tela... Ó, então tá aqui, ó, tables. Setor foi criado, tá vendo? Ó? Setor foi criado, então deu tudo certo. Vamos para a próxima tabela nossa. Nossa próxima tabela é funcionário. Vamos criar nossa tabela funcionário? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, botão direito, create table, ó, funcionário. Quais são os tipos de funcionário? As colunas. A primeira coluna, CPF, ó, CPF, tipo, não vamos manter inteiro, tá bom? CPF inteiro é confusão. Vamos manter ela como um char de 11 posições, ó. Tá bom? Um char de 11 posições. O que é isso? Porque aqui a gente evita aquele problema que eu comentei anteriormente de zeros, né? Então fica um char de 11. O próximo, nome. Vou manter um char de 45 sem problema. O setor onde ele trabalha. Olha, pessoal, a chave estrangeira está aqui. Calma que isso ainda não é uma chave estrangeira. Nesse momento, ele é apenas uma coluna simples. Data de nascimento. Ó. E, por fim, uma data de início que ele começou a trabalhar. Início. Tá bom? Então tá aqui. Data de nascimento é varchar? Não, óbvio que não. Ele é do tipo date, ó. Tá bom? Do tipo date. Data de início? Também do tipo date, ó. Agora aqui observe. Setor trabalha. Existem algumas condições. Uma condição para que nós tenhamos uma chave estrangeira. Ela deve ser obedecida. É o mesmo nome? Não. Vamos ver aqui, ó. Não criei aqui minha tabela setor, ó. Vamos dar uma olhada nela aqui rapidinho. Eu quero a minha chave primária de setor, chama código setor. E minha chave estrangeira, sabe, setor trabalha. Professor, isso vai dar erro? Não. O nome não precisa ser igual. Você pode colocar qualquer nome, tá bom? Então não tem problema com isso. O único problema é que, primeiro, ela deve ser uma chave primária. E segundo, ela deve ter o mesmo tipo. Então, se aqui está como um tipo inteiro, aqui também deve ter o tipo inteiro. Se você tiver tipos diferentes de chave, na chave primária e na chave estrangeira, o seu relacionamento não será possível, tá bom? Vamos aplicar aqui, ó, e vamos fechar, tá bom? Ó, vou marcar not null, criei tudo e vou aplicar novamente. Tá aqui criado, ó, bonitinho, a nossa instrução, vamos executar, o comando foi executado com sucesso, beleza? Então, eu criei minhas tabelas. Agora, eu vou fechar. Eu poderia criar diretamente, mas eu vou mostrar para vocês. Então, os comandos que a gente viu, create, alter e drop. Nós vamos trabalhar agora com o alter. Nós vamos alterar a minha tabela funcionário para que ela possa ter a minha chave estrangeira, tá ok? Como que a gente vai fazer isso? O que eu vou fazer? Eu preciso alterar a minha tabela. Eu preciso alterar a minha tabela, tá bom? E eu vou alterar agora, rapidinho, botão direito, alter table, ok? Alter table. Nesse modo aqui, eu estou no modo de alteração da minha tabela. Eu posso modificar colunas, o nome dela, várias informações. O que eu quero modificar no momento é a minha foreign key, ou seja, minha chave estrangeira. Tá vendo? Ó, eu vou alterar minha chave estrangeira. Primeira coisa para mim preencher a minha chave estrangeira, o nome da minha chave. Por que o nome? Essa chave ela vai ser única no meu banco de dados. Eu não posso ter chaves estrangeiras com o mesmo nome. Não confunda com a coluna, tá ok? Isso daqui é o nome que eu dou para o meu relacionamento. É o nome que eu vou dar para ela. Uma boa prática é você criar algo, por exemplo, FK, o nome da tabela, funcionário, ou seja, a minha FK de funcionário, e um sequencial, no caso, 1. Por quê? Porque à medida que eu crio uma nova FK, eu vou só FK funcionário, 2, 3, e aí eu evito que haja um conflito. E eu sei também, só de olhar o nome da minha FK, de onde ela veio. Eu sei que ela está vindo de funcionário, tá vendo? Ela está em funcionário. Então vamos lá, primeira coisa, o nome. Segundo, qual tabela está a chave primária dessa relação? Aonde está essa chave primária? Ela está em funcionário? Não. Ela está em setor.
setor, tá vendo? É em setor que tem minha informação. E agora aqui, nessa tabela, qual a coluna é que está a minha chave estrangeira? CPF? Nome? Não, é em setor trabalha. Então, eu marquei setor trabalha. Tá vendo que ele já me trouxe aqui, ó, a informação das tabelas que estão, das colunas que estão em setor? Basta eu marcar código do setor aqui, ó. Tá bom? Então, tá marcado. Aula setor. Aqui são informações interessantes. Nós não vamos trabalhar nesse momento. Mas são, por exemplo, ações que devem ser realizadas quando eu preocupo com a minha integridade referencial. Por exemplo, se eu apagar alguma coisa no relacionamento, o que ele vai fazer? Então, se eu atualizar uma informação do relacionamento, o que vai fazer? E aqui eu estou falando no dado mesmo, tá ok? Então, se eu deletar um relacionamento, ele delete todos os pais, filhos, tudo que existe de relação entre eles, tá bom? Não é o caso, a gente não vai mexer nisso. Então, tá aqui, criado, vamos aplicar. Então, agora aqui o comando alter table, ele adicionou um index, tá vendo? Ele adicionou um index, desculpa, né? Um índice aqui para minha FK, levando em consideração o setor trabalha de forma ascendente, né? Ascendente, do menor para o maior. Alterou minha tabela funcionário, adicionou uma FK, tá vendo? Ó, uma foreign key com o termo constraint. A foreign key chama setor, a foreign key é setor trabalha, a coluna dela, e ela está referenciando quem? A tabela setor na coluna código do setor, tá bom? E aqui informações de não fazer nada no update ou no delete. Se tudo deu certo, vamos aplicar. Ok, comando certinho, foi executado, foi criada a nossa chave estrangeira, ok? Só isso, nada de complicado, né? Vamos para o próximo então, vamos criar agora a nossa última tabela desse exemplo, para a gente poder depois trabalhar com as opções de insert, update e delete, tá bom? Então, botão direito aqui de novo na tabela. Vamos criar a nossa nova tabela. Qual é a tabela que está faltando? A tabela chamada de gerente. Setor. Poderia ser somente gerente, sem problema algum. Mas como o modelo veio gerente setor, vamos seguir gerente setor. Primeira coluna, código setor. Ó, observem código setor. Tipo inteiro. Por quê? Porque a gente já sabe que ele vai ser uma chave estrangeira. E o código do setor na tabela setor é do tipo inteiro. E aqui agora, ó, código funcionário. Aqui nós sabemos, nós mudamos alguma coisa. O código do funcionário não é varchar. Nós vamos associar o CPF do funcionário. E nós definimos ele como char de 11, ó. Então, um char de 11. E por fim, data, início, que ele começou a ser o gerente desse setor. Vamos marcar aqui com o tipo date. Ó, tipo date, ok? Chave primária automática, eu poderia marcar aqui também como uma chave primária. Não é o caso, né? A gente não precisa disso, mas eu poderia marcar isso aqui sem problema algum, tá bom? Vamos aplicar. Vamos criar nossa tabela bonitinha, ok. Foi criado. Agora eu vou fechar. Não precisaria, eu poderia fazer novamente. Eu estou fazendo um passo a passo para que vocês entendam. Então, eu vou agora no gerente de setor. Botão direito. Alter. Table. Tá aqui. Agora eu vou de novo criar minha chave estrangeira. Aqui é importante. Eu tenho duas chaves estrangeiras. Eu tenho uma chave estrangeira primeira FK. Gerente setor. Ó. Tá vendo? E ele vai referenciar qual tabela. Tanto faz. Eu posso começar por... Posso começar por setor ou por funcionário. Vamos começar por setor, né? Então, setor. Qual é a coluna que vai ter minha chave estrangeira? Código do setor, né? E aqui, associando a coluna da tabela setor. Código do setor. Está aqui criado. Vamos criar a segunda FK? FK. Gerente. Ó, agora aqui a gente vai fazer a orientação que eu passei, né? Então, ó, setor 2 é a minha segunda FK. Eu já fiz a de setor, vamos fazer agora de funcionário, tá vendo? Ó? Qual é a coluna que vai ser de funcionário? Código do setor? Não, código do funcionário. E qual é a coluna de funcionário que é a chave primária? CPF, tá vendo? Ó? Então agora eu tenho essa chave aqui, que está relacionada a setor, na coluna código do setor. E aqui, código do funcionário, nessa coluna, nessa tabela de gerente de setor, associada à coluna CPF de funcionário. Vamos aplicar. Deu tudo certinho, foi tudo criado, perfeito, ótimo, tá ok? Então aqui a gente criou nosso banco. Por fim, a última parte é como a gente exporta esse dado para salvar, né? Se você precisa salvar isso porventura.
Então, como é que a gente faz isso? Nós podemos vir aqui em Administration, ó, e aqui embaixo nós temos a opção Data Export. Eu vou clicar em Data Export. Eu vou escolher qual exportar esse dado. Ele vai exportar um conjunto de SQLs. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou marcar aula DDL só. Eu poderia marcar mais um esquema, mas eu quero só esse. Então, tá aqui, ó. Funcionário, gerente, setor. Eu poderia também exportar apenas uma tabela, se fosse o caso, mas eu quero todas, tá bom? Se tivesse dado, ele também faria o export. Ele está falando aqui, ó. Também importa os dados. Nesse caso, eu vou importar os dados também, tá bom? Aqui, importante embaixo. Incluir o Create Esquema. Por quê? Se você não marcar essa opção, pode acontecer de você não ter o esquema criado no seu banco. E aí, quando você fizer o import, isso pode dar problema, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Observar o caminho onde ele está sendo salvo. No meu caso, ele está salvando aqui em dumps 222. Eu vou salvar isso aqui, né? Ó, em dumps 222. E basta que eu clique aqui agora em Start Export. O status foi completo. 3 tabelas de 3 foram exportadas, tá ok? Então, agora eu já tenho salvo o meu arquivo, o meu banco. Se eu precisasse recuperar ele, ao invés de Data Export, Data Restore. Tá vendo? Ó? E aqui basta que eu selecione a pasta que eu acabei de usar. Então, foi dumps 22, ó. Tá aqui, prontinho. Eu posso só clicar em importar e vai importar meu dado tranquilamente. Beleza? Era isso que a gente tinha para essa primeira aula, para criar esse banco rápido aqui. Nós criamos nosso banco. Atenção que a gente vai trabalhar com ele a partir das próximas aulas, tá bom? Então, era isso. Já me estendi um pouco até demais nessa aula, mas foi importante para a gente ter uma noção, tá ok? É isso. Tchau, tchau. Até mais.